Olá, hoje a gente vai mergulhar na espinha dorsal de qualquer relação de trabalho no Brasil, os primeiríssimos artigos da CLT. Todo mundo fala da consolidação das leis do trabalho, né? Mas assim, pouca gente para olhar o que está no começo de tudo, no alicerce. Nossa fonte hoje é a própria lei, artigos de 1 a 12. E a missão é traduzir esse juridiquês todo, tentar entender os princípios que definem quem é empregado, quem é empregador e como essas regras, algumas bem antigas, tentam se adaptar ao mundo do home office, dos apps, das novas empresas. Ok, vamos desvendar isso. E essa análise é fundamental, porque esses artigos, eles são tipo o DNA da relação de emprego. Eles definem as regras do jogo antes mesmo do jogo começar. Se a gente não entende quem são os jogadores, quais são os limites do campo, todo o resto da legislação trabalhista, que é gigante, vira um labirinto, sabe? É aqui que o básico é definido. Certo. Então vamos direto para a questão que, na prática, eu acho que mais gera confusão. A lei define empregado e empregador. Parece óbvio, né? Mas na vida real, a linha entre ser funcionário e ser, sei lá, um prestador de serviço autônomo é muito tênue. Onde é que a lei desenha essa linha? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta está numa espécie de checklist, lá no artigo 3º. Para a lei, não importa o nome que o contrato tem, pode chamar de parceiro, associado, PJ. O que vale é a realidade. E essa realidade é checada com 4 elementos que precisam, assim, estar presentes juntos. 4 elementos? Ok. Isso. Primeiro, ser pessoa física. Uma empresa não pode ser empregada de outra. Segundo, pessoalidade. Ou seja, tem que ser você a prestar o serviço, não dá para mandar outra pessoa no seu lugar. Terceiro, não eventualidade, que significa um trabalho contínuo, sabe? Com uma rotina. E o quarto é o campo de batalha de 90% das discussões. A subordinação, Exatamente, a subordinação. que é aquela ideia clássica de ter um chefe dando ordens diretas. Só que hoje o chefe pode ser um algoritmo, pode ser um e-mail. Como que isso funciona? Perfeito. A subordinação moderna é muito mais sutil, né? Mais o capataz da fábrica, né? É o controle sobre o tempo, a direção sobre como a tarefa tem que ser feita, a fiscalização do trabalho. Pode ser um gerente mandando mensagem no WhatsApp, um software que monitora a produtividade ou a necessidade de seguir regras muito específicas da empresa. A grande sacada aqui é que as tentativas de fugir do vínculo geralmente atacam um desses 4 pilares, quase sempre tentando criar uma falsa autonomia para disfarçar a subordinação. Entendi. É como uma receita de bolo. Se faltar um ingrediente, já não é mais aquele bolo. A lei exige os 4. E do outro lado, o empregador. O que define quem assume os riscos e as responsabilidades? A palavra-chave para o empregador, lá no artigo 2º, é alteridade. É uma palavra meio chique para uma ideia bem simples. O risco do negócio é do patrão. Se a empresa tiver prejuízo, o salário do empregado tem que ser pago do mesmo jeito. O empregado não é sócio no prejuízo, né? É a empresa que admite, que paga e que dirige o serviço. Mas espera um pouco. E quando a empresa não é uma só? Hoje é muito comum uma pessoa ser contratada por uma empresa pequena que, na verdade, pertence a um conglomerado gigante. Se essa empresa pequena quebra, o funcionário fica a ver navios. Aí é que entra uma das maiores redes de proteção da CLT, a figura do grupo econômico. A lei é muito esperta nisso. Ela diz que se várias empresas, mesmo com CNPJs diferentes, atuam sobre uma mesma direção, com interesses integrados, elas formam tipo uma família. E nessa família, Todos são responsáveis. todos são responsáveis pelas dívidas trabalhistas. Exato. Me dá um exemplo prático. Claro. Imagina que uma pessoa trabalha para Refrescos Saborosos Limitada, uma distribuidora pequena de bebidas. A empresa vai mal, quebra e deve 6 meses de salário. Aí se descobre que a Refrescos Saborosos, na verdade, é controlada pela gigante global de alimentos SA. Pela regra do grupo econômico, o trabalhador pode ir na justiça e cobrar da gigante o que a pequena devia.
É um mecanismo que impede que as grandes corporações usem as pequenas como bodes expiatórios, sabe? Para fugir das responsabilidades. Isso é muito poderoso. E essa regra mudou há pouco tempo, não foi? Ficou mais difícil provar que existe um grupo. Ficou mais criteriosa, o que, na verdade, trouxe mais segurança jurídica. Antes, bastava ter sócios em comum e alguns juízes já entendiam que era um grupo. Agora, a lei exige a prova de um interesse integrado, de uma atuação conjunta. Não basta mesmo a pessoa ser sócia da padaria e da farmácia. Precisa mostrar que a padaria e a farmácia operam de forma, assim, coordenada com um negócio só. Ok, então já definimos o quem. Mas e o onde? Em um mundo em que o escritório pode ser a sala de casa, uma cafeteria, a lei se importa com a localização física do trabalho? Olha, aqui a CLT foi surpreendentemente visionária. Uma mudança de 2011 no artigo 6º basicamente disse: não me importa onde o trabalho é feito. Pode ser no escritório, na casa do empregado, em qualquer lugar. Para a lei, dá na mesma. O que define o vínculo não é o espaço físico, mas sim a presença daqueles 4 elementos que a gente já falou, principalmente a subordinação. E aí é que a tecnologia entra com tudo. O parágrafo único desse artigo é a chave de tudo, né? Ele fala sobre meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão. Traduzindo, O chicote virou digital. A lei equipara um e-mail com uma ordem direta. Um software de gestão de tarefas, um sistema de login, até o GPS que monitora a rota de um vendedor. Tudo isso é equiparado aos comandos de um supervisor presencial. O que é fascinante é que essa regra é a base que sustenta todo o teletrabalho com carteira assinada no Brasil hoje. Sem ela, a gente estaria num limbo jurídico enorme. isso levanta uma outra questão. Se o controle pode ser remoto, o que acontece quando a pessoa está fisicamente na empresa, mas não está exatamente trabalhando? Todo minuto que se passa dentro do portão conta como hora de trabalho. Não, e essa é uma daquelas pegadinhas da lei que muita gente não conhece. O artigo 4º tem uma lista bem específica de situações que, mesmo acontecendo dentro da empresa, não contam como tempo à disposição do empregador, desde que seja por escolha do funcionário, claro. Espere aí, a lei lista essas situações? Que específico? O que tem nessa lista? É quase uma fotografia do dia a dia. Coisas como buscar proteção pessoal, tipo esperar a chuva passar ou esperar por segurança para ir embora, frequentar cursos que não são obrigatórios, usar o refeitório, praticar atividades de lazer, até a troca de uniforme, se a empresa não obrigar que seja feita ali dentro. A ideia é separar o tempo em que a pessoa está de fato trabalhando ou aguardando ordens do tempo em que ela usa o espaço por conveniência própria. Parece que por trás de cada item dessa lista tem uma história, uma briga judicial antiga. Com certeza. Essa regra entrou em 2017 para resolver a confusão dos chamados minutos residuais. Havia uma discussão imensa sobre pagar ou não como hora extra os 10, 15 minutos que alguém chegava antes para tomar um café ou sair um pouco depois para evitar o trânsito. A lei veio e, assim, bateu o martelo. Se não for para trabalhar ou aguardar ordens, esse tempo não conta. Faz sentido. Agora vamos mudar um pouco o foco para os grandes princípios de proteção que esses artigos estabelecem. São como as cláusulas pétreas da CLT, né? O artigo 5º, por exemplo, é de uma simplicidade poderosa. A todo o trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Uma frase curta que carrega um universo de lutas por isonomia salarial. É o pilar legal que fundamenta toda a discussão sobre equiparação, sobre combate à discriminação de gênero no trabalho. A lei estabelece a meta, né? A realidade ainda corre atrás. E depois vem o que parece ser o grande coringa da CLT, o artigo 9º. Ele diz que qualquer ato para desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei é nulo. Expressa um superpoder para a justiça do trabalho. E é. O artigo 9º é o motor do chamado princípio da primazia da realidade. Basicamente, ele dá para a CLT um detector de mentiras. Ele diz, olha, não me importa o que está escrito no seu contrato bonitinho. Se na vida real existe uma relação de emprego, é isso que vale. É por causa desse artigo que um contrato de PJ pode ser desmascarado e virar um vínculo com todos os direitos.
É a garantia de que a lei não vai ser contornada com papelada. E a proteção não para aí. O que acontece se a empresa onde eu trabalho for vendida ou se ela se fundir com outra? Meu contrato, meus direitos, vão por água abaixo? De jeito nenhum. O artigo 10º consagra o princípio da continuidade. Ele estabelece que a mudança na propriedade ou na estrutura da empresa não afeta os contratos de trabalho. O novo dono, seja quem for, ele herda o pacote completo, os funcionários e todas as obrigações trabalhistas, incluindo as do passado. Isso dá uma estabilidade gigantesca para os trabalhadores no meio de fusões e aquisições. Ok. Agora vamos para uma parte mais técnica, mas que afeta o bolso de muita gente: responsabilidades e prazos. O artigo 10A fala de um cenário bem específico: o sócio que sai da empresa. Ele vendeu a parte dele, foi embora. Ele ainda pode ser cobrado por uma dívida trabalhista antiga? Pode. Mas a lei criou regras bem claras para isso, tipo uma blindagem com o prazo de validade. A regra é: o sócio que se retira tem uma responsabilidade subsidiária. Isso quer dizer que ele é o último da fila a pagar. Primeiro a justiça tenta cobrar da empresa, não deu, tenta dos sócios atuais, só se ninguém tiver como pagar é que a conta chega no ex-sócio. E qual é o prazo de validade dessa responsabilidade? 2 anos. A ação trabalhista precisa ser proposta em até 2 anos depois que a saída dele do contrato social for registrada oficialmente. Passou esse tempo, o ex-sócio não pode mais ser incomodado. A grande exceção é se for provada fraude. Por exemplo, se o dono tirou o nome da sociedade de propósito, já sabendo que a empresa ia quebrar, só para fugir das dívidas. Aí a responsabilidade dele vira solidária. E ele pode ser cobrado junto com a empresa, sem ordem de preferência. Isso me leva à questão dos prazos gerais para buscar os direitos na justiça, a famosa prescrição. Como funciona essa contagem de tempo? A regra de ouro é o 2 e 5, como se diz no meio jurídico. Está lá no artigo 11. O trabalhador tem até 2 anos após o fim do contrato para entrar com uma ação. Se perder esse prazo, já era. Perde o direito de reclamar. E dentro desse prazo de 2 anos, ele pode cobrar as verbas dos últimos 5 anos, contados a partir da data em que ele entra com o processo. E tem uma novidade dos últimos anos, a tal da prescrição intercorrente. O nome parece complicado, mas qual é a ideia? A ideia é simples. Um processo não pode durar para sempre por inércia de quem tem o interesse. É como uma regra de use ou perca que acontece durante o processo. Imagina que o trabalhador já ganhou a causa e está na fase de execução, tentando achar bens da empresa. O juiz determina: credor, me indique em 15 dias onde eu posso encontrar dinheiro do devedor. Se o trabalhador ou o advogado dele simplesmente não responde e deixa o processo parado por 2 anos, ele perde o direito de cobrar aquela dívida. É um jeito da lei dizer: ok, a gente te deu a vitória, mas agora você precisa ajudar a concretizar. Uau! Então, recapitulando, o que a gente vê nesses primeiros artigos é a arquitetura completa da relação de trabalho, a definição de quem são os jogadores, a flexibilidade sobre onde se trabalha, os escudos de proteção contra fraudes e finalmente, as regras do jogo sobre responsabilidades e os cronômetros que correm para buscar os direitos. Exatamente. Vimos como a lei, que nasceu lá em 1943, é um organismo vivo que vai recebendo enxertos para tentar se manter relevante, né? A discussão sobre o controle por meios telemáticos é de 2011. A regra sobre tempo à disposição, a responsabilidade do sócio, tudo isso é de 2017. É uma tentativa constante de adaptar uma estrutura antiga aos problemas de hoje. E isso nos deixa com uma reflexão inevitável, né? Sem dúvida. E leva um pensamento para o futuro. O artigo 6º foi um passo gigante ao dizer que o controle por computador é igual ao controle pessoal. Na época, a gente pensava em e-mails, em sistemas de login. Hoje, a realidade já é outra. A gente tem inteligência artificial distribuindo tarefas, algoritmos monitorando produtividade em tempo real, sistemas avaliando desempenho sem nenhuma interação humana. A pergunta que fica no ar é: até que ponto esses meios telemáticos podem evoluir antes que a própria noção de comando, controle e supervisão
precise ser completamente reinventada pelos tribunais para dar conta de um chefe que não é mais uma pessoa, mas sim um código.